aí, galera, hoje a jogada da semana vai ter Brasil, onde está tudo em aberto para a segunda volta das eleições, com Lula à frente, mas Bolsonaro não tão atrás assim. O João Marcos de Almeida não é um enviado especial do Fora do Baralho, mas anda por terras de Veracruz e tudo, e se aqui no nosso programa não somos do Diz que Disse, a verdade é que nesta primeira parte de distribuição de naipes, Marcelo Rebelo de Sousa e Dom José Ornelas não nos dão outra opção. Sai por isso aqui uma primeira carta de paus. Susana Peralta, o Presidente telefonou a Dom José Ornelas a avisar que enviou à Procuradoria-Geral da República uma denúncia sobre alegado encobrimento de abusos sexuais, mas os dois têm versões contraditórias sobre o timing, sobre quem avisou quem. Marcelo diz que Ornelas já sabia pela comunicação social quando lhe ligou, mas não é isso que o Bispo diz em duas entrevistas, numa primeira à TVI e numa outra à RTP. Daí a tua carta de paus, porque está aqui tudo um bocadinho baralhado. Sim, o nosso Presidente da República tem estado muito aquém daquilo que nós lhe exigíamos no âmbito deste escândalo dos abusos sexuais na Igreja, eu devo dizer dos crimes sexuais do clero. Por isso Marcelo Rebelo de Sousa está a decorrer o trabalho de uma comissão independente, está para fazer um ano, é um trabalho importante. Era importante que Marcelo Rebelo de Sousa tivesse manifestado que estava do lado, eu já disse isto, mas vou repetir, eu sei que eu disse isto a semana passada, do lado da comissão e do lado das vítimas e até dos membros do clero que têm feito denúncias à dita comissão, e ao invés Marcelo Rebelo de Sousa mostra-se do lado, eu não diria dos criminosos, mas pelo menos de quem encobre o crime, e isso é gravíssimo. Portanto, depois de já nos ter premiado com aquela defesa de Dom Manuel Clemente e de Dom José Policarpo, ainda antes de saber desta vergonha internacional de Dom Ximenes Belo, que por acaso continua já agora a monte, ninguém sabe onde está Dom Ximenes Belo, não sei se Marcelo Rebelo de Sousa saberá. Esta semana veio então premiar-nos com esta ideia de que, portanto, chegou-lhe alguma bomba às mãos, como é evidente. Podemos, aliás, perguntar-nos o que teria feito Marcelo Rebelo de Sousa se lhe tivessem chegado notícias sobre os crimes sexuais no orfanato de Moçambique e não tivéssemos neste momento, apesar de tudo, mais saudável da sociedade portuguesa, em que estamos, enfim, a colocar os pontos nos is e a falar destes abusos. E, portanto, Marcelo Rebelo de Sousa, enfim, confrontado e envia aquilo para a Procuradoria-Geral da República. Eu nem vou fazer aqui um processo de intenções. Vamos até supor que Marcelo Rebelo de Sousa teria enviado na mesma para a PGR as denúncias, mesmo que isso tivesse acontecido, vamos dizer, há 5 anos atrás. Estou disposta... Mas neste campo, Marcelo Rebelo de Sousa fez o que lhe competia de enviar à PGR, exatamente. Essa denúncia. E depois, o que é que faz? Resolve telefonar ao Bispo. Depois essa confusão, repara, essa confusão de saber se o Bispo soube ou não pela comunicação social, na verdade é irrelevante. Bom, a única coisa que não é irrelevante aqui é o Presidente da República andar a meter os pés pelas mãos e fazer aquele comunicado enrolado no site da Presidência, porque é assim, das duas uma, ou o Bispo já sabia e, portanto, Marcelo Rebelo de Sousa não tinha de se preocupar de o avisar se efetivamente tinha saído nas notícias, ou então se Marcelo Rebelo de Sousa lhe telefona é porque de facto o queria avisar de alguma coisa. E de resto, depois ontem, enfim, na grande entrevista, o Bispo, como é sabido, explicou que Marcelo Rebelo de Sousa lhe telefona ainda dos Estados Unidos, o que indicia que de facto o fez bastante cedo nesta história. Eu devo dizer que se junta a isto mais umas declarações completamente infelizes de Dom Manuel Linda. Dom Manuel Linda é o mesmo Bispo que tinha dito que não valia a pena termos uma comissão independente porque era como investigar a queda de um meteorito na cidade do Porto, portanto uma coisa que no fundo não existe, aliás nunca aconteceu, nunca caíram meteoritos na cidade do Porto. Veio dizer que o abuso sexual de menores não é um crime público e veio fazer uma comparação completamente despropositada com o caso da equipa de futebol feminina, que é um caso grave, não vou agora desvalorizar, aliás histórias de abuso no futebol têm vindo também a saltar ultimamente e são verdadeiramente muito graves, mas segundo aquilo que é noticiado relativamente à equipa de futebol feminino, estamos a falar em primeiro lugar de assédio sexual, que sendo grave não é a mesma coisa do que violações, e em segundo lugar estamos a falar, segundo a notícia que eu li no Público, de pessoas entre os 18 e 20 anos e portanto maiores de idade. Não quero com isto desvalorizar de maneira nenhuma esse crime, mas quer dizer, não se compara com as histórias que eu ouvi das vítimas de 5 anos do orfanato, enfim, de adolescentes 8, 9 anos, do orfanato de Moçambique. E portanto parece-me de facto que já estava na altura de se começar a fazer, que
começassem a ser retiradas responsabilidades do nosso mais alto responsável político da nação, que tem feito um papel verdadeiramente vergonhoso de alinhar com o lado mau desta história, e depois também destes responsáveis eclesiásticos, enfim, que de facto têm prestado um péssimo serviço à verdade dos factos, e a verdade dos factos é essencial apurar-se porque estão envolvidos crimes e estão envolvidas vidas destruídas. Sendo que estamos num país onde há separação de poderes. Nós temos aqui 3 assistências dos nossos 4 ases. João Marcos de Almeida, rapidamente, também concordas que Marcelo Rebelo de Sousa esteve mal? Concordo, mas o ponto que eu queria sublinhar é este comportamento típico de uma oligarquia em que todos se conhecem e fazem telefonemas a avisarem as más notícias uns aos outros. Este comportamento de querer encobrir escândalos e más práticas e pelos vistos, em alguns casos, crimes, quer tudo para debaixo do tapete, não é? A casa por fora parece muito limpinha, mas o lixo está todo varrido para baixo do tapete, através de cinemas entre responsáveis. Isto é uma cultura de Estado Novo, lamento dizê-lo, é uma cultura de uma oligarquia que acha que em democracia pode ter este tipo de comportamentos. Ora, em democracia não se pode ter estes comportamentos como se tem em ditaduras. E depois são responsáveis políticos que estão sempre dispostos a dar grandes lições da democracia aos outros países, onde são eleitos tipos tenebrosos que ameaçam a democracia, mas depois têm estas práticas em Portugal. Eu acho isto inadmissível, quer dizer, eu acho esta cumplicidade entre altos responsáveis em várias esferas que se telefonam uns aos outros para avisarem, para fazerem avisos e querer cobrir crimes e escândalos do resto da sociedade, acho uma coisa muito negativa para a nossa democracia. Jorge Fernandes? Eu não tenho nada a acrescentar, assisto completamente, não só a Susana como o Luís, Marcelo Rebelo de Sousa, a demonstrar aqui porque é que tem sido, e o João, perdão, desculpa João. O Luís ainda vai falar. Mas Marcelo Rebelo de Sousa a demonstrar aqui cabalmente porque é o pior Presidente da República da história da democracia portuguesa. Luís Aguiar Conraria, é o pior Presidente? Quer dizer, eu também acho que sim, mas não era sobre isso que queria falar. Eu queria mesmo falar era sobre as declarações de Manuel Linda. Portanto, além de concordar com tudo o que foi dito, as declarações de Manuel Linda são verdadeiramente escabrosas e eu até pensei em reservar o meu naipe para ele. A dizer que não... basicamente a dizer que a Igreja não tem nada que denunciar os abusos, a dizer que os abusos de menores não são um crime público, quando evidentemente que são. Portanto, é todo um conjunto de disparates. Mas aquilo que me chamou mesmo a atenção foi quando ele comparou o caso da Igreja que não denunciou estas práticas às atletas de futebol que também não denunciaram que tinham sido vítimas. Portanto, ele está a equiparar a Igreja e o papel da Igreja, que é como um observador e que tem, obviamente, um papel de proteção e, portanto, de protetor e, portanto, tem mesmo a obrigação de denunciar, com a posição das vítimas que, por algum motivo, adiaram o momento da sua denúncia. E eu acho que isto é uma desfaçatez absolutamente chocante. E eu não sei como é que são as regras eclesiásticas, mas se isto fosse um ministro, eu dizia ao primeiro-ministro para o demitir imediatamente. Neste caso, sinceramente, espero que o Papa o possa demitir muito rapidamente, que isto é perfeitamente inconcebível. E será ou não chocante a candidatura ao Mundial de 2030 que une Portugal, Espanha e agora também a Ucrânia, junta-se ao clube? É a carta de copas que temos agora, do Jorge Fernandes. Jorge, a justificação de que a Ucrânia não pode desaparecer das nossas memórias depois da guerra, é o que diz Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol. Conquistou o teu coração de alguma maneira para estas Copas ou isto é um golpe de marketing? Sem dúvida nenhuma, acho que Fernando Gomes está imensamente preocupado com o povo ucraniano e com a necessidade de ajudar a reconstrução da Ucrânia. Fernando Gomes devia ter simplesmente vergonha de utilizar uma coisa tão importante e tão dramática como a guerra na Ucrânia que está a acontecer agora para justificar uma coisa que é perfeitamente injustificável, que é continuar a relação perfeitamente promíscua que existe entre futebol e poder político em Portugal, que infelizmente já nos deixou no Euro 2004 bastante endividados, algumas câmaras do país com dificuldades seríssimas de tesouraria e, portanto, Portugal, quer dizer, a ideia de que é uma prioridade para um país como Portugal a coorganização
organização num evento como o Mundial de Futebol é simplesmente risível. Portugal tem carências gravíssimas na educação, na saúde, uma verdadeira bomba relógio na segurança social e, portanto, a ideia do Fernando Gomes é que nós devemos gastar os nossos escassos recursos na coorganização de um Mundial de Futebol, é isso, milhares de milhões de euros a construir estádios, a remodelar estádios, a pagar imensas coisas que ele sabe também, como nós sabemos, o que custam. Quer dizer, não vale a pena vir com a ideia, já ninguém acredita na ideia de que, quer dizer, alguns tolos podem acreditar, mas a ideia de que isto poderá trazer ganhos para o turismo ou para esse magnífico benefício intangível que é a imagem, a projeção de Portugal na imagem no mundo. Quer dizer, o Qatar está a fazer isto, mas o Qatar tem petrodólares e é para isso que precisa disto para lavar a sua imagem. Quer dizer, Portugal não precisa deste tipo de eventos de maneira nenhuma e eu acho, para mim é inacreditável como é que o Governo, logo à partida, quando é abordado pelos dirigentes de futebol para uma iniciativa desta natureza, não põe imediatamente travão a qualquer veleidade para a feitura de um evento desta natureza e diz absolutamente de forma liminar que não se gastará 1 cêntimo do dinheiro dos contribuintes neste tipo de aventuras. Portanto, umas copas bastante irónicas. Susana Peralta, estavas a levantar o dedo. Eu queria só dizer que é ótimo porque nós temos este problema de falta de investimento público. Este governo tem sido, como é sabido, bastante conservador na reposição do estoque de capital público e, portanto, agora vamos ter uma data de estágios. À espera, são privados, não é? Pertencem aos clubes. Claro, não, claro. Caraças, tínhamos esquecido dessa parte. Desculpa lá, enganei-me. João Marcos de Almeida, também tens aqui uma assistência. Irónica, imagino. Ao contrário, vou pintar as copas de preto. Mas aqui eu quero sublinhar que eu gosto muito de futebol, adoro futebol, mas desde o europeu que realizámos em Portugal e desde tudo o que aconteceu com os estádios, eu acho que Portugal nunca mais deveria, quer dizer, nas próximas décadas, organizar qualquer torneio de futebol. Um país que tem carências em setores tão importantes como a saúde e a educação não pode gastar dinheiro em estádios de futebol. Aliás, eu convido as pessoas que estão entusiasmadas com isso para visitarem os estádios de Aveiro, Leiria, Coimbra e Faro, que estão praticamente às moscas. Às vezes são utilizados num jogo por ano em que enche por aí 2/3 do estádio. Às vezes arranjam-se jogos amigáveis para se poderem usar esses estádios. E se as pessoas consideram que isto é um bom uso dos recursos públicos, estádios que ficam condenados ao abandono, ao vazio e qualquer dia começam a cair. Se é para isso que devemos usar o dinheiro em Portugal, que deve ser usado para questões muito mais importantes. E é de dinheiro que vamos falar agora com uma carta de ouros que acaba de sair para o Luís Aguiar Conraria. Luís, Fernando Santos foi obrigado a pagar assim uns milhões de euros em IRS. O selecionador nacional recebia um salário através de uma empresa que tinha contrato com a Federação Portuguesa de Futebol, devia ter declarado esse salário como rendimentos do trabalho, mas não o fez. Pois, e disseste tudo, nós andamos aqui a estourar milhões ou milhares de milhões com estádios e temos a Federação Portuguesa de Futebol a patrocinar esquemas óbvios de fuga ao fisco. É óbvio que não há sequer forma de disfarçar e Fernando Santos não enganou a Federação Portuguesa de Futebol. Não é como se a Federação Portuguesa de Futebol tivesse pago ao Fernando Santos e ele depois declarasse de forma errada ao fisco. Não, a Federação Portuguesa de Futebol fingiu que estava a fazer um acordo, a assinar um contrato com uma empresa para essa empresa lhe fornecer um conjunto de serviços, entre os quais o do treinador. Portanto, até imagino que se calhar a empresa até pode, por sua vontade própria, mudar de treinador e pôr outra pessoa a treinar. Afinal, qualquer empresa que presta um serviço, depois escolhe os trabalhadores que lhe apetecer. Isto é uma coisa perfeitamente absurda. Acho incrível como é que pessoas que ganham tanto dinheiro, tantos milhões de euros por ano, desculpem lá este discurso moralista, depois ainda têm a necessidade de estar com estes jogos para poupar alguma coisa. Acho que ficou mesmo muito mal a Fernando Santos e o problema de Fernando Santos é um problema dele, pessoal,
portanto, ficou-lhe mal, mas a Federação Portuguesa de Futebol é uma entidade de, como é que se chama, de interesse público, com fins não lucrativos, e, portanto, até tem responsabilidades sociais e públicas e também devia ser chamada à pedra. E também não sai melhor desta situação. Sobram aqui umas espadas bem afiadas, normalmente o João Marcos de Almeida escolhe espadas por isso mesmo, neste caso para o líder supremo do Irão, o Ayatollah Ali Khamenei, que veio quebrar o silêncio sobre os protestos no Irão, na sequência da morte da jovem Mahsa Amini, de que já falámos, de resto aqui num outro Fora do Baralho, e veio quebrar o silêncio, João, para culpar os Estados Unidos e Israel. Sim, é sempre a velha estratégia em muitos países, não só países muçulmanos, mas em muitos países, que é sempre um bom recurso culpar os Estados Unidos. Os Estados Unidos, aliás, têm ombros largos, não é? Como se vê, até na guerra na Ucrânia, as pessoas conseguem culpar os Estados Unidos. Qualquer dia estou à espera de ouvir alguém na televisão dizer em direto que foram os Estados Unidos que puseram Putin na presidência da Rússia. Mas a liderança iraniana recorre ao mesmo truque. Obviamente que naquele caso do Irão, por causa do seu conflito com Israel, acrescentou Israel, o que é verdadeiramente extraordinário e espantoso. E querem esconder o que é óbvio. O Irão tem um regime medieval que não respeita os direitos e as liberdades elementares, não só todos os iranianos em muitas matérias, mas que ainda promove e implementa uma desigualdade absoluta entre os homens e as mulheres, que acho que é uma coisa inaceitável no século XXI. Como é que é possível tratar homens e mulheres da maneira completamente diferente como se faz no Irão, que é capaz de recorrer à violência, como já falámos aqui, que resulta em mortes de pessoas que se manifestam. E também queria acrescentar outro ponto que eu acho que, mais uma vez, os partidos políticos em Portugal, muitos deles, a maioria à esquerda, mas neste caso também à direita, que estão sempre dispostos a fazer manifestações ou resoluções ou apoios, e em muitos casos violações dos direitos humanos. No caso do Irão tem havido um relativo silêncio. Eu sei que tem havido abaixo-assinados e houve 2 casos concretos na Câmara de Lisboa e do Porto para condenar as atividades do regime iraniano e saúde quem promoveu esses abaixo-assinados. Infelizmente, em Lisboa, o que não há de admirar, o PCP absteve-se. No Porto, infelizmente, o PSD absteve-se. Obviamente, o PSD preocupa muito mais que o PCP, porque do PCP estou à espera do pior, do PSD não estou. Não estou à espera do pior, estou à espera do melhor, e fiquei bastante desiludido com o PSD nesta matéria. Mas acho que é daquelas questões em que os portugueses as forças políticas portuguesas podiam ter dito mais, ser mais vocais acerca desta situação que é verdadeiramente repugnante no século XXI. E, entretanto, já morreram mais de 80 pessoas nestes protestos no Irão, sendo que há uma onda de solidariedade. Uma eurodeputada até acabou por cortar o cabelo esta semana para apoiar a luta destas mulheres iranianas pelos direitos humanos. Juntou-se a atrizes conhecidas e a dezenas de outras mulheres por todo o mundo. Vanessa, só um pouco. Isto não é só luta pelos direitos humanos, é a luta pela mais elementar dignidade das mulheres, de terem uma vida com o mínimo de dignidade. É por isso que elas estão a lutar. Sim. E o Brasil vai à segunda volta, ou segundo turno, nas eleições. Só a 30 de outubro saberemos se Jair Bolsonaro continua como presidente ou se Lula da Silva regressa ao cargo. Uma destas duas jogadas que até aqui nunca tinham acontecido na história brasileira vai acontecer: ou um presidente não é reeleito, ou um vencedor na primeira volta perde na segunda. No primeiro turno, Lula teve mais 6 milhões de votos que Bolsonaro, mas o atual presidente teve bastantes mais votos do que as sondagens perspectivavam. Vamos agora em direto ao encontro do enviado especial Fora do Baralho ao Brasil. Eu sempre quis dizer isto neste programa, mas estou a brincar. João Marcos de Almeida, és sim o nosso as de paus especial. Estás em São Paulo. Há apostas para a segunda volta? Tudo pode acontecer, como no genérico da novela Mulheres de Areia? Eu acho que tudo pode acontecer. Eu acho que a primeira volta foi uma vitória amarga para Lula e uma derrota saborosa para Bolsonaro. E neste momento está tudo em aberto. Eu acho que pelas que vai sentido aqui, as casas de sondagens não vão fazer, basicamente vão estar um mês a dizer que a diferença é muito, muito pequena entre os dois e que está na margem de erro, porque é verdadeiramente
muito difícil, se não impossível, prever um vencedor. Vão ser uma segunda volta muito, muito renhida. Eu acho que há um ponto muito interessante, tem a ver, no caso, Vanessa, com aquilo que disseste, que a história vai haver pela primeira vez um caso único na história, ou quer Bolsonaro ganhe, quer Lula ganhe. Sim. Mas há outro ponto interessante, que também pode ser uma primeira vez na história, desde a restauração da democracia no Brasil. Até hoje, todos os presidentes do Brasil ganharam a segunda volta em Minas Gerais, no estado de Minas Gerais. O estado de Minas Gerais é o segundo mais populoso do Brasil. Portanto, quem ganha Minas ganha a eleição, é o que se diz normalmente. Exatamente, é o que se costuma dizer. Todos, desde a restauração da democracia, todos os presidentes brasileiros ganharam em Minas Gerais. Ora, eu acho que as eleições vão se decidir em grande medida em Minas Gerais. Porque se Bolsonaro conseguir ganhar Minas Gerais, é muito provável que ele ganhe mesmo as eleições, porque ganhará nos 3 estados mais populosos, São Paulo, Minas e Rio de Janeiro, que têm cerca de 40% do eleitorado brasileiro. Se Lula conseguir manter o seu avanço em Minas Gerais, será também eleito Presidente da República. Portanto, em grande medida, o Presidente do Brasil, em grande medida, o futuro das eleições vão ser em Minas Gerais. Eu não sei, eu desconfio que os 2 candidatos vão passar muito tempo em Minas Gerais nas próximas semanas. Aqui Bolsonaro tem uma vantagem, que foi o apoio do governador que foi eleito no domingo passado. Zema, o governador de Minas Gerais, apoiou o Bolsonaro. É uma vantagem. Embora nestas coisas eu acho sempre que os eleitores são muito independentes das pessoas em quem votam. Eu não valorizo muito o facto de Simone Tebet e Ciro Gomes apoiarem Lula, tal como não valorizo muito o facto de o governador de Minas Gerais apoiar Bolsonaro, porque as pessoas fazem o seu juízo independente, são adultas e sabem fazer o seu juízo. Sendo que Ciro Gomes até apoia, mas nem nomeou Lula. Não, porque há uma grande inimizade. Eu encontrei aqui em São Paulo uma pessoa que conheço há muito tempo e que é uma pessoa de esquerda e que ajudou Ciro Gomes na campanha. Ele conhece muito bem Ciro Gomes. Também é relativamente... Mas ele é muito crítico do PT, mas ele disse que há uma grande inimizade pessoal entre Ciro Gomes e Lula. Quer dizer, é mesmo não se toleram um ao outro. Portanto, e nós sabemos que as questões pessoais e políticas são muito importantes, sobretudo em eleições individuais e para presidente. Mas há também uma grande antipatia em muitas forças pequenas de esquerda pelo PT. E isso é muito interessante. O partido de Ciro não é o PT, é o PDT. Há uma grande antipatia porque se queixam que o PT quer monopolizar, quer ser hegemónico à esquerda, e tem uma certa razão. Mas voltando às eleições, que é o que interessa, e é natural que a maioria dos eleitores de Ciro Gomes votem em Lula, porque são eleitores de esquerda. Acho que, em grande medida, as eleições vão se decidir em Minas Gerais, embora também, devido à composição do Congresso e à própria natureza do Congresso brasileiro, o vencedor terá muito menos impacto no futuro da política brasileira do que as pessoas julgam. Eu acho que terá um presidente com uma capacidade de intervenção limitada e o centro da política brasileira continuará a ser nos próximos 4 anos o Congresso. Já vamos falar também sobre essa questão do antipetismo, mas Jorge Fernandes, pode haver aqui uma força meio invisível do chamado voto envergonhado? Bom, isso aparentemente houve, quer dizer... E houve com Bolsonaro, não é? Sim, aparentemente a espiral do silêncio voltou a visitar-nos mais uma vez, com imensas pessoas, pelo menos a não terem revelado nas sondagens a sua preferência por Bolsonaro, porque enquanto Lula ficou dentro da margem de erro, portanto dentro mais ou menos daquilo que era previsto, houve uma mobilização bastante mais forte por parte de eleitores que acabaram por votar em Bolsonaro, que tinha uma previsão em volta dos 35%, 37% e acabou com 43,5%, enfim. Portanto, houve uma mobilização séria daquilo chamado bolsonarismo. Mas deixem-me dizer aqui 2 ou 3 coisas, enfim, sobre a eleição. A primeira é que eu acho que a democracia brasileira deu uma lição de profunda... E as instituições brasileiras deram uma lição de profunda maturidade no domingo passado. Apesar dos últimos 4 anos da retórica buçal, anti-institucional que o Bolsonaro veio tendo, a democracia brasileira acho que esteve muito bem no domingo passado. As eleições decorreram de forma absolutamente pacífica,
enfim, com coisas absolutamente localizadas. Vimos, até em Lisboa, aqui, pessoas dos dois lados, digamos assim, a conviver lado a lado, enfim, com palavras de ordem, etc. Mas, de facto, a democracia... Mas tudo de forma pacífica. Tudo de forma absolutamente pacífica. A democracia, houve uma participação muito forte, 80% dos votantes, o que, apesar de existir o voto obrigatório, é uma participação muito interessante, por exemplo, comparado com os Estados Unidos ou com muitos países europeus, incluindo Portugal. Portanto, isso é a primeira nota que eu acho muito importante relevar, que é Bolsonaro, com tudo o que aconteceu ao longo dos últimos 4 anos, não erudiu a democracia a tal ponto que pusesse em causa este processo eleitoral que até agora tem decorrido, sob o ponto de vista formal, pelo menos de forma perfeita. Depois, relativamente ao que se vai passar a seguir, a sensação que eu tenho, e eu tenho estado a seguir com muita atenção tudo o que se está a passar e, enfim, acompanhar através dos meios de comunicação brasileiros, etc. Eu acho que Bolsonaro está a ter uma estratégia bastante mais inteligente do que Lula e acho que está a trabalhar de forma... Bolsonaro, não, ao contrário daquilo que as pessoas pensam, outro dia ouvi o Andrés Malamud dizer isto na televisão e eu concordo absolutamente com ele. Bolsonaro não é estúpido. Portanto, Bolsonaro não é polido, tem todos os defeitos que já sabemos, mas tem um instinto político. Porquê é mais inteligente ou te parece? É mais inteligente porque Bolsonaro está a utilizar aquilo que os brasileiros chamam os palanques regionais. Ele está basicamente a cooptar um conjunto de caciques locais em todo o país, incluindo, por exemplo, na Bahia, onde Lula é muito forte. Conseguiu cooptar, o João já falou aqui, o governador de Minas, conseguiu que em São Paulo, que era um reduto clássico do PSDB, que durante 28 anos mandou no Estado, não é? O PSDB, os tucanos, sempre foram um grande partido em São Paulo, conseguiu que o candidato tucano declarasse o seu apoio. Portanto, Bolsonaro está a conseguir aqui a regimentar um conjunto de figuras que não têm certamente a estatura de FHC ou de Simone Tebet, etc., do ponto de vista mediático, mas que são figuras um bocadinho mais obscuras, mas que poderão ser mais importantes no que diz respeito a conseguir a mobilizar os eleitores e a conseguir que as respectivas bases eleitorais segmentadas, digamos assim, votem, no fundo, votem nessa pessoa e por arrasto na segunda volta votem em Bolsonaro. Isto acho que é uma coisa que se vai ver bastante na corrida a governador de São Paulo. Lula tem conseguido estes apoios, digamos, mediaticamente mais fortes, mas é preciso olhar bem. Por exemplo, Simone Tebet, ela pessoalmente apoiou Lula, mas fê-lo contra a opinião do partido dela. Portanto, o MDB, digamos, os órgãos do MDB queriam que Simone Tebet declarasse neutralidade salomónica, como ela disse ontem numa entrevista à CNN Brasil. E ela optou pessoalmente por apoiar Lula. No entanto, isto significa que muito provavelmente há uma cisão dentro do MDB e que uma grande parte dos eleitores do MDB e dos caciques e de toda a máquina regional e local do MDB vai acabar por estar a trabalhar no campo de Bolsonaro. Portanto, é menos linear do que aquilo que se possa parecer o apoio de Tebet. Portanto, ela não traz consigo um partido unificado que se vai unir. Um apoio envergonhado também. Não, o caso dela pessoal não, mas o partido sim. dela é um apoio muito menos, não é um partido unificado que vai atrás de uma pessoa que tem uma liderança nacional e que, portanto, vai apoiar Bolsonaro. Portanto, sob esse ponto de vista, eu acho que a campanha de Bolsonaro está a ser bastante eficaz. E por último, só eu vou terminar, já me vou calar, por último, eu acho que Lula, apesar de tudo, tem menos espaço para crescer por 2 motivos. Em primeiro lugar, porque ele já dramatizou muito na primeira volta e já fez, quem seguiu a campanha com muita atenção viu que Lula, ao longo do último mês de campanha, dramatizou muito a questão do voto estratégico, a necessidade da esquerda concentrar em si o voto. Portanto, parece-me difícil, não há muito mais à esquerda por onde Lula possa ir buscar, quer dizer, não há muito mais e é preciso eu tenho algumas dúvidas que de facto eu acho que talvez Lula ainda seja o mais provável vencedor, mas isto está muito mais em aberto que aquilo que eu acho que o próprio Lula pensa que está. Uhum. Luísa Quer Conraria, tens a percepção de que se discute no fundo menos se Bolsonaro deve ficar e mais se Lula deve ou não voltar?
Tendo em conta que terá esta margem também menor à partida para crescer, como diz aqui o Jorge Fernandes. Olha, deixa-me não responder à tua pergunta e fazer outros comentários. Vocês fazem o que vocês querem, no fundo. Não, toda a gente sabe que tu é que mandas nisto, não sejas modesta. Deixa-me começar por assinalar uma coisa que me parece bastante importante. Sim. Que é, graças a este resultado na primeira volta, que na verdade apanhou Bolsonaro de surpresa pela positiva, ele deixou de fazer qualquer tipo de alegação de fraude eleitoral. E, portanto, este assunto parece-me que terá morrido. E depois, na segunda volta, imaginemos que Lula tem 52% ou 53% dos votos, isso será, ou 50,1%, isso será uma coisa perfeitamente natural, tendo em conta que teve mais de 48% na primeira volta. E, portanto, penso que essa questão ficará arrumada e já ninguém... E não se falar nisso é bom e, portanto, isto é importante assomar ao civismo de que o Jorge falou. Depois, deixa-me fazer duas declarações de interesses. Primeiro, eu quero mesmo que Lula ganhe. Acho o Bolsonaro uma pessoa imprestável e, portanto, todas as críticas que eu vou dizer a seguir é porque eu acho que a esquerda devia conseguir fazer melhor do que o Lula, ou devia conseguir apresentar melhor do que Lula. E não o fez, e espero que o facto desta eleição ser muito mais renhida do que estavam à espera os faça aprender. E já agora, também, segundo disclosure, eu fiz o votómetro do Observador, que teve até aqui o nosso Jorge a trabalhar nele, portanto, com a sua sapiência científica, e, portanto, esse votómetro diz que eu seria apoiante da Simone. E eu também. E, portanto, eu fico contente da Simone ter ficado em terceiro lugar e não em quarto, e fico contente de a ver a apoiar o Lula. Agora, em relação ao Lula em concreto, quer dizer, eu acho perfeitamente lamentável que o PT não tenha conseguido apresentar outro candidato. Nada nesta candidatura é normal. Não é normal que alguém que tenha sido presidente dois mandatos consecutivos se volte a recandidatar. Isto não é normal, isto é muito raro acontecer em qualquer país civilizado. Quando alguém esteve na presidência 2 mandatos consecutivos, fez o que tinha a fazer, acabou-se. A partir desse momento tem de dar lugar a outros. E ele não só não deu lugar a outros, como pôs lá, portanto, escolheu a sua sucessora, a Dilma Rousseff foi escolhida por ele, depois conseguiu que a Dilma Rousseff o nomeasse ou tentasse nomear para ministro para ganhar algum tipo de imunidade para o proteger dos processos judiciais e, lamentavelmente, esta é a sensação que me dá, é que ele quer ser presidente para garantir a imunidade para os próximos anos. E isto é o pior motivo possível para alguém querer ser presidente. Claro que, apesar de tudo, não é, o Bolsonaro é tão mau que eu, claro, que quero que o Lula ganhe, e acho que para bem da democracia é importante que o Lula ganhe, mas é verdadeiramente um mal menor, e é lamentável que o PT não tenha aproveitado estes anos de Bolsonaro para se renovar e saber apresentar uma cara fresca que mostre que aprenderam com o passado. Quer dizer, reparem, o slogan, ou quase que um dos slogans da campanha é que aprenderam com o passado e que vão fazer diferente, e apresentam exatamente a cara mais reconhecível do passado no que ele tem de melhor, é verdade, mas também no que ele tem de pior no PT. Portanto, acho isto verdadeiramente lamentável e eu gostava que ele ganhasse, quero mesmo que ele ganhe, mas de preferência ganhe com 50,1% ou 50,2% dos votos, que é para ver se apanha um verdadeiro susto. Para ser ali à rasquinha. Ganhe no cenário de Lula ganhar, Susana Peralta, a verdade é que, pela primeira volta pelo menos, se Lula ganhar no segundo turno, o bolsonarismo veio para ficar. Eu acho que é um fenómeno muito semelhante ao do Trump nos Estados Unidos, não é? Que é esta dificuldade que nós temos, nós, enfim, pessoas que lemos jornais, que estamos atentos à imprensa internacional, que temos temos uma enorme dificuldade. Eu revejo-me completamente no que enfim, o Jorge e naquilo também que o Luís disse, que é muito importante. Ou seja, eu genuinamente, a única coisa que eu quero é que o Lula ganhe as eleições. Acho que o Brasil precisa do Lula e acho que o mundo precisa do Lula, porque, por exemplo, a desflorestação da Amazónia, que avançou a um ritmo nunca visto sob Bolsonaro, que aliás já tinha feito campanha no seu primeiro mandato contra toda a proteção ambientalista da Amazónia,
a Amazónia é um pulmão do planeta, portanto nós todos precisamos que o Bolsonaro saia de lá, não são só os brasileiros, obviamente muito mais os brasileiros, onde a fome atingiu proporções que já não tinha desde o final de 1998, e portanto estamos a falar também de uma falha gigantesca relativamente aos brasileiros mais frágeis, e depois de um discurso completamente polarizador e que ataca os pobres, ataca os indígenas, ataca as minorias LGBT, portanto, de facto, estamos a falar de uma pessoa que parece não se percebe muito bem quem é que ele serve. Bom, isto dito, realmente há muitas pessoas que o apoiam, e isto é o mesmo um bocadinho o fenómeno do Trump, não é? Que é nós, pessoas que falamos na rádio, que escrevemos nos jornais, que lemos jornais e etc., temos de nos confrontar com esta realidade finalmente democrática de haver tantas pessoas que acreditam nestes líderes, enfim, por razões que nos são mais ou menos obscuras. Agora, eu também me parece que a construção da democracia tem de passar por perceber as motivações destas pessoas e por tentar chegar a elas com políticos decentes, e aí eu estou de acordo que, junto-me um bocadinho àquilo que o Luís aqui trouxe, o PT, ao ir buscar o Lula, uma pessoa ligada a um escândalo de corrupção do Lava Jato, acaba por, provavelmente, enfim, facilitar esta adesão do povo de Bolsonaro a Bolsonaro, porque verdadeiramente não vem oferecer uma alternativa credível para estas pessoas que aderiram a Bolsonaro por causa, enfim, de um discurso buçal, antissistema, etc. Mas a nossa obrigação é ir buscá-los pela positiva e não lhes chamar de deploráveis, como fez a senhora Clinton, por exemplo. Sim, quer dizer, a graça disto é que Bolsonaro só emerge enquanto figura política nacional com uma hipótese real de ganhar a presidência devido a Lula, e portanto a Lula e ao PT, digamos assim. E é evidente que estas eleições, e eu aqui concordo absolutamente com aquilo que o Luís disse, é evidente que estas eleições são uma maneira, não acho que Lula tenha o perigo e a necessidade da imunidade, mas é o passo final necessário para a lavagem de imagem que Lula e o PT e a esquerda no Brasil vem construindo nos últimos anos, não há dúvida nenhuma. Aliás, ainda um dos motivos para a grande zanga, enfim, do Ciro com Lula e com o PT vem precisamente de 2017, 2018, quando Lula estava metido em sarilhos muito maiores que aquilo que está hoje, e o PT deu um chega para lá ao Ciro e a alternativas potenciais daquela área política, porque exigia que fosse Lula o candidato a Presidente da República, e aí o PT sacrificou os interesses do Brasil no altar dos interesses do próprio partido e de Lula. Temos aqui um trunfo, vamos terminar com um trunfo do João Marques de Almeida para o Luís e a Susana, e não sei se também aqui para esta última intervenção do Jorge. João. Não, eu concordo com o que o Jorge disse, e era essa até a minha crítica à Susana. É que é preciso lembrarmos que a explicação para o eleitorado em Bolsonaro. O Bolsonaro é um subproduto dos anos PT e de Lula. Quer dizer, Bolsonaro tornou-se presidente por causa do ódio que os brasileiros desenvolveram contra o PT e contra Lula. Não é muito difícil de adivinhar. E por isso é que o discurso antissistema prevaleceu, porque para a maioria dos brasileiros o PT e Lula eram um sistema. E eles ficaram odiando o PT e Lula, até que é verdade. É verdade, mas isso é completamente verdade. Não é preciso explicar mais nada. Segundo ponto, um bocadinho complementar o que o Luís disse. É verdade, eu concordo com o Luís, que o discurso de Bolsonaro em relação à credibilidade e à legitimidade dos eleições é péssimo e tem uma péssima influência em muitos dos seus apoiantes. E é verdade que este resultado da primeira volta pode enfraquecer esse discurso, mas não estou certo que o elimine completamente se Bolsonaro perder. Agora, também é ridículo o PT dizerem que o Bolsonaro é uma ameaça à democracia e ser essa a base da campanha do PT e de Lula, e que repetiram a seguir à primeira volta. Como é que é possível continuarem a dizer que o Bolsonaro é uma ameaça à democracia? Eu quero lembrar uma coisa. Durante a presença de Bolsonaro, Lula saiu da prisão. Ora, veja o que é que Putin fez a Navalny. Pô-lo na prisão. As ditaduras é que normalmente põem os seus opositores na prisão, não os tiram da prisão. Em democracia, os opositores saem da prisão se não há razão nenhuma para estar na prisão. Bom, ainda temos três semanas de campanha pela frente, sim. Sim. Mas eu acho que este discurso, ou seja, o discurso do PT, que o Bolsonaro é uma ameaça à democracia, é um discurso patético. Tal como o discurso de Bolsonaro, que
as eleições podem não ser credíveis e legítimas, são um discurso patético e no fundo são duas faces da mesma moeda, que é tentar deslegitimizar completamente o adversário. E acabamos com patetice. Ainda temos 3 semanas de campanha pela frente no Brasil. Em Portugal, a próxima vai ter como prato forte o Orçamento do Estado. Os nossos economistas aqui do Fora do Baralho já devem estar a regalar os olhos. Cá estaremos na próxima semana com números e comentários e tudo. Até sexta-feira, ao meio-dia e sempre em podcast.